A gente começa esse bloco com um dado alarmante. O suicídio já é a segunda maior causa de mortes entre jovens. Mas o que leva essa moçada a desistir da vida? Nós convidamos a psicóloga Renata Borges para bater um papo com a gente. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Elaine. Boa tarde. Bom, a gente tem dados, já tem falado aqui no programa, de dados altos de suicídio entre adolescentes e jovens aqui em Maringá. Fala-se muito dessa coisa de livrar da dor que está acometendo esse jovem, esse adolescente. Isso tem a ver com não saber lidar com frustração ou é algo mais profundo ainda? Elaine, é importante ressaltar que existe o suicídio entre adolescentes, mas também adultos e idosos, o número tem crescido significativamente, tá? A dor, o sofrimento, ele, de alguma forma, ele está presente nessa pessoa que acaba cometendo o suicídio. Mas essa não é a única causa, digamos assim. Existem alguns fatores que são mais profundos, que fazem parte desse indivíduo e que é de muito difícil acesso, né? Hoje nós vemos assim que nós temos muitos dados a respeito do que se leva, por exemplo, um adolescente a cometer suicídio. Mas como trabalhar com adolescente? O que fazer quando um adolescente apresenta uma tendência suicida? Essa é a grande questão, porque como chegar a esse fundo emocional, onde estão as emoções, para que isso nele seja transformado? Normalmente está ligado com depressão ou às vezes pode não estar ligado com uma crise de depressão ou com a própria doença mesmo já instalada na pessoa? Olha, a depressão, ela é um fator preponderante nessas pessoas que tentam suicídio ou acabam se suicidando, mas não quer dizer que toda pessoa depressiva ela cometerá suicídio, né? Mas é um fator bastante presente. Uma das coisas que eu tenho percebido, e até na minha experiência clínica, é que parece que existe um certo fascínio, Elaine. Isso que é assim, uma coisa que me chama muito a atenção. É como se existisse um certo fascínio por essa morte, por essa dor, por isso que está acontecendo com ele. Tem algo que chama ele, que atrai, que fascina, né? E a grande pergunta é assim: o que é que me fascina? O que me atrai? Que me leva a fazer isso comigo mesma, né? Muitas vezes através de cortes, através de remédios, através do enforcamento, mas existe um fascínio ali, Elaine. Fala-se muito sobre o chamar a atenção, né? Até antigamente falava assim, não, está só querendo chamar a atenção porque se quisesse morrer, se matava. Mas hoje isso já foi totalmente desconstruído, né? Olha, não dá para negar isso, né? Porque, na verdade, aquela pessoa que quer chamar atenção, ela pode, de fato, acabar conseguindo se matar apenas para chamar atenção. Assim como aquela ideia de que, olha, eu vou me matar para eu me vingar daquela pessoa, para que aquela pessoa carregue uma culpa. Pode ser que não tenha a intenção, mas uma dessa pode acabar conseguindo se matar mesmo e acabar tirando a vida mesmo. No mês de setembro agora fala-se muito sobre ajudar também, né? Sobre estar aberto para ouvir as pessoas, para detectar de repente alguns sinais. Pela sua experiência, quase sempre esses sinais são detectáveis ou muitas vezes quando você vê já aconteceu? Existem alguns sinais que não dá para dizer que todos que têm uma tendência suicida apresenta. Mas, assim, a própria depressão, um isolamento, perda de peso, uma sonolência maior, falta de apetite. Mas nem todo aquele que intenta um suicídio vai apresentar esses sintomas. Existem aquelas pessoas que têm uma ideação suicida, que planejam a própria morte e muitas vezes não dá indício nenhum. Se a própria pessoa não for em busca de ajuda, olhar isso com um certo estranhamento, muito difícil que alguém acabe sabendo que
que existe essa ideação suicida. Pela sua experiência clínica, fatalmente, quem tentou uma vez tenta de novo ou pode não acontecer mais? Ou tenta várias vezes? Como é que... existe algum dado que fale sobre isso? Na verdade, não tem... Nunca li nada a respeito disso que traga isso, tá? Mas... se não houver uma transformação pessoal, se não houver esse olhar para si mesmo, né? Se eu não olhar para isso que me atrai, tentar fazer uma compreensão disso, pode ser que haja outras tentativas, sim. Fala-se da depressão como mal do século e você falou que é um fator preponderante, isso, né? Fala-se muito também sobre que crianças, principalmente, logo na primeira idade, têm que aprender a lidar com as frustrações para irem se fortalecendo diante da vida. Existe um balanço nisso? Existe alguma forma de, não digo evitar, porque né, cada um tem a sua mente, mas de repente de auxiliar uma criança, um adolescente, para que ele consiga talvez suportar melhor as coisas? Elaine, olha só, o pai, a mãe ou a pessoa que ocupa o lugar na vida da criança tem uma função extremamente importante. Essa função, inclusive, é uma função não só de educar, né, para as coisas práticas do dia a dia, mas também uma função de contenção, né? Vamos imaginar assim, quando uma criança nasce, ela nasce mergulhada nesse inconsciente, né? E por ela estar mergulhada nesse inconsciente, ela se sente como um próprio reizinho, né? E é até importante que ela se sinta dessa maneira. O pai e a mãe, eles têm essa função de ir trabalhando com essa ideia, né? Veja, a gente usa um termo técnico que é desinflando esse ego que se acha o centro das atenções. Então, aos poucos, esse ego dessa criança ele precisa se desinflar, tá? E como é que um pai e uma mãe faz isso? Né? Ele faz isso principalmente através de um comportamento muito indulgente com a criança, ou seja, um comportamento onde existe uma predisposição ao perdão, mas através de uma disciplina muito rígida. Então, nesse sentido, à medida que esse pai vai trabalhando com essa criança, com disciplina, mas também com indulgência, é como se ele fosse dando suporte para essa criança, para que as frustrações da vida, que são normais, possam ser superadas. Se não houver isso, automaticamente, diante da primeira dificuldade, essa criança ela vai desabar, o adolescente, o adulto. Vamos imaginar, só para a gente encerrar, que de repente os pais não conseguiram dar todo esse apoio durante aí a fase mais inicial da vida. Dá tempo ainda de sentar e conversar, mesmo que seja um adolescente com seus 15, 16 anos, sempre há tempo quando existe amor e conversar e ficar de olho e abrir o coração e dizer, olha, você pode contar comigo para suas dificuldades? Desde que eu tenha trabalhado a minha criança também, né? Porque se eu falei de uma criança de tenra idade, mas dentro de nós, todos nós trazemos uma criança interna, né? E nós precisamos lidar com essa criança, nós precisamos ajudá-la a se desenvolver também, nós precisamos olhar para ela, entender as necessidades para que a minha personalidade emerja, né? Se eu faço esse trabalho comigo, pode ser, existe uma possibilidade de eu fazer isso com um adolescente e mesmo com um adulto, né? Porque o que conta muito nisso é o quanto eu consegui me desenvolver psiquicamente. Porque se eu não conseguir me desenvolver psiquicamente, dificilmente eu vou ter algo para acrescentar para essa criança. Então, eu preciso me desenvolver primeiro para que eu ajude essa criança a se desenvolver também. Ótimo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.